Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver assistindo a esse vídeo. Agora a gente terminou a sexta aula. Agora é a sétima aula do Estatuto dos Servidores do Município de Palmas, onde nós estamos comentando a lei seca, ok? A última aula, ao meu ver, foi de extrema importância, a aula 6. Essa daqui também, mas nem tanto. Mas vamos lá. Artigo 112 da 008. Para efeito desta lei, considera-se tempo de serviço público o período no qual o servidor titular de cargo efetivo, que é aquele cara que é concursado, mas ainda não é estável, está nos 36 meses de estágio probatório, ou estabilizado, se manteve em efetivo exercício nos órgãos ou instituições dos poderes do município. Ok? Então, vamos lá. Ele é servidor do executivo. Aí ele está cedido para a Câmara Municipal. Aí esse tempo é contado. Contado para quê, professor? Para aposentadoria, como contribuição por tempo de serviço. Tá? E se, pessoal, e tem mais. Se ele sair de licença para interesse particular, ficou lá 3 anos, prorrogado por igual período, 6 anos, e ele entrou em uma empresa particular para trabalhar, quando ele voltar, ele pode averbar esses 6 anos, tá? Que aí tranquilo, vai contar também, mas ele tem que averbar, e ele tem que ter pago, né? Tem que ter trabalhado, tem que ter recolhido o INSS. Parágrafo primeiro. A apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertidos em anos. Olha lá. A apuração do tempo de serviço será feita em dias que serão convertidos em anos, considerando o ano como de 365 dias. Deixa eu te falar, tem uma prefeitura do interior, alguns anos atrás aqui, e eu não vou falar o nome dela, porque senão pode dar até. Os servidores lá, eles não têm previdência própria, como o município de Palmas tem o Previ Palmas. Eles é pelo INSS. Então, como é que é? O município recolhe 11% de cada servidor do vencimento ou da remuneração dele, ok? E repassa ao INSS. Só que aí as pessoas trabalharam lá durante 30, professor, 25 anos. E aí, quando foi aposentar pelo INSS, não tinha um recolhimento sequer. Sabe o que o INSS disse? Ó, aqui não. Aqui você tem que recolher. Porque lá também é feito dessa forma, é em dias, né? Que é transformado em ano, e o ano tem 365 dias. Como não recolheu, o servidor não aposentou. Só que é claro que aí o servidor não é bobo, né? Ele vai lá e corre para a justiça, e a justiça manda sim, é, manda o INSS aposentar. E aí vão lá se virar com a prefeitura, que a prefeitura vai ter que pagar. É o mesmo caso de empresa, pessoal. Se você trabalhou numa empresa, isso acontece muitos anos e a empresa não recorreu, não recolheu, você não aposenta. Entra na justiça, pega, porque a carteira assinada ela não vale muita coisa para o INSS. O que vale é o recolhimento. Parágrafo segundo. Não será permitida a averbação de tempo de serviço com qualquer acréscimo ou concorrente, salvo nesse caso por acumulação legal de cargos. Olha só, o emprego que eu exerço no município, ele não é concorrente, porque no município eu não sou professor, mas aí fora eu sou professor, sou carteira assinada, sou seletista. Então eu tenho muito tempo, mas muito tempo mesmo, de carteira assinada e eu não posso averbar. Sabe por quê? Porque esse tempo ele é concomitante. Ao mesmo tempo que eu sou servidor, eu também sou professor. Não posso, ok? A não ser, ó, salvo nesses casos por acumulação legal de cargos. Quais são os casos de acumulação? 2 empregos de professor. Algumas pessoas falam assim, ó, 2 empregos na área de educação. Não, é de professor.
Agora, da saúde, sim. Dois empregos na área de saúde, porque o enfermeiro pode, o técnico pode, o médico pode, e entre outros profissionais pode, tá? Então, nesses dois casos pode. E um terceiro caso. O terceiro caso é assim, você concursar de nível superior na em qualquer secretaria do município, ok? Nível superior, você pode acumular com outro cargo público de educação ou com outro cargo público da área de saúde. Geralmente é cargo da educação, ok? Você pode acumular. São considerados como de efetivo exercício, ou seja, como se você estivesse trabalhando para a aposentadoria. As férias, ok? E as seguintes licenças. Agora, essa licença aqui, ó, você vai ter que estar atenuado com elas, porque não são todas as licenças. A licença para tratar de assuntos particulares, ó, não conta, tá? Como de efetivo exercício. Agora, essas daqui contam para tratamento da saúde, ok? Ou quando você estiver recebendo auxílio-doença. Por motivo de doença em pessoa da família. É lógico que aqui tem um tempo, né? 30 dias mais 30. Mas beleza. A gestante ou adotante, o salário maternidade. Ó, a gestante ou adotante. Então, o tempo aqui, ó, 120 dias, tá? Segunda 008. Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, e olha, desde que remunerado, porque quando você vai acompanhar o cônjuge ou companheiro, é sem remuneração. Mas se você conseguir a remuneração, aí sim, tá? Será contado. Para o serviço militar, aquele serviço militar inicial, conscrito lá, o recruta. Para atividade política, o tempo que você estiver como desde a prévia das eleições e quando você for eleito, o tempo que você tiver lá como vereador, como deputado, aquele tempo conta. Sabe por quê? Porque você está recolhendo para o pré-palmas. Para capacitação, essa licença aqui ela é de 3 meses, né? A cada quinquênio. Eu já fiz uso dela algumas vezes. Para capacitação. E você não recebe só o vencimento, você recebe toda a sua remuneração, que a remuneração é o vencimento e mais todos os penduricalhos que você tem. Para desempenho de mandato classista, ó, sindicato. Você foi eleito para o sindicato, então o tempo que você ficar no sindicato será contado como se em exercício você estivesse, tá? Aí, beleza, esses aqui foram os. Tá aqui. Essas aqui foram as licenças. Agora tem os afastamentos. Quais afastamentos que contam como em exercício você estivesse? São esses. Para servir a outro órgão ou entidade. Então você saiu daqui e vai servir, vai para o INSS, ou vai para o Tribunal da Justiça, ou para o Tribunal do Trabalho. O tempo que você estiver lá será contado como se você em exercício estivesse. Para exercício de mandato eletivo, aqui, ó. Deixa eu só fiz, eu sempre faço essa confusão. Vou corrigir isso aqui, tá? Afastamento é quando você já está eleito. Então, beleza, conta como exercício estivesse. Agora, licença, que ele fala bem aqui, ó. Vou achar a licença aqui para eu poder corrigir. A licença, cadê? Política, ó. A licença de que trata esse negócio aqui é quando você, vamos decorar assim, tá? Quando você é candidato, tá? Ó, atividade política, ok? Aí é licença, atividade política, licença. Agora, mandato eletivo é afastamento, porque a Assembleia vai te chamar, vai te afastar para você ir para lá. A Câmara Municipal, ou o Congresso Nacional, ou o governo executivo, ok? Para estudar no exterior, lá, ó, vai contar como de efetivo exercício. O que mais? Para missão oficial,
para participar de programa de treinamento regularmente instituído. Já participei bastante. Para atender a convocação da Justiça Eleitoral, para servir ao Tribunal do Júri. Olha, são todos. Basicamente, são todos afastamentos. 5. Pelo período das concessões autorizadas nos termos do artigo 109. Tá. 114. O tempo de serviço público prestado nos termos do artigo anterior aos órgãos e instituições do município será contado para fins de adicional de disponibilidade, tá? O tempo de serviço público prestado nos termos dos artigos anterior aos órgãos e instituições do município serão contados para fins de adicional de disponibilidade. Só isso. Parágrafo único. O tempo de serviço público prestado à União, Distrito Federal, aos estados e aos municípios será contado exclusivamente para efeito de disponibilidade. Para efeito de disponibilidade. Qual você ficará disponível para aquela secretaria. E é lógico, lá você está sendo remunerado, está recolhendo INSS. Então, esse tempo também conta como se em exercício estivesse. 115. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria o tempo de contribuição previdenciária em razão de serviço público prestado à União, ao Distrito Federal e aos estados e aos municípios, ok? Outro município fora o seu. O tempo de contribuição na atividade privada será contado apenas para fins de aposentadoria. Aquilo que eu expliquei, né? Você sai de licença para interesse particular, logicamente não é para descansar. Todo mundo que sai é para trabalhar na iniciativa privada. Aí aquele tempo que você ficou lá recolhendo contribuição para o INSS, você, quando voltar, você averba. Mas isso aqui é só para você aposentar. Não vai servir, sabe por quê? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Todo servidor tem o seu PCCS, não tem? Então, enquanto você estiver aqui, ó, galerinha, ó, enquanto você estiver trabalhando fora nesses organismos, né, nesses entes aqui, você não vai progredir. Enquanto você estiver, ó, contar-se apenas para efeito de aposentadoria, o tempo de contribuição preferenciária em razão de serviço prestado para a União, para o Distrito Federal, para os estados e para outros municípios. Você não vai progredir. E quando você tiver de licença e averbar o tempo seu da iniciativa privada, é só para aposentadoria. Não vai progredir. Então, todo mundo que ficou progrediu, tanto horizontal como vertical, só que você não. Do direito à petição. Direito à petição é o direito de pedir, né? Você vai lá chama de Elefante Branco, aquele prédio branco que tem ali próximo à antiga prefeitura, protocola a sua petição. Artigo 117. É assegurado ao servidor o direito de requerer aos poderes do município em defesa de direito ou de interesse legítimo. Você tem algum interesse em alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, uma licitação. Aí você perdeu. Aí você pode fazer uma petição para saber se o outro ofereceu realmente o menor preço, de que você, se ele tem a menor técnica de que você, ou seja, você tem interesse legítimo nisso. Artigo 118. O requerimento será feito, o requerimento será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e encaminhado por intermédio daquele a que estiver imediatamente subordinado ao requerente. Tá. Isso aqui dificilmente vai cair, mas nós vamos ler. Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato ou preferir a primeira decisão, não podendo ser renovada. Então,
a autoridade lá decidiu contrária à sua petição, aí você pode, ó, recorrer. É chama aqui de reconsideração de ato, né? O ato da autoridade de negar para você, tá? Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que trata os artigos anteriores deverão ser despachados no prazo de 5 dias. E serão decididos dentro de 30 dias. A autoridade ao qual foi enviado o requerimento terá que responder em 30 dias. E se não responder, pessoal, nesse prazo aí, o prazo não é brinquedo, não. Aí essa autoridade ela vai responder, sob pena de perda do cargo, sabia? Prevaricação. Olha lá. Caberá recurso do indeferimento do pedido de reconsideração, da decisão sobre recurso sucessivamente interposto, das decisões que apliquem sanções disciplinares. Então você pode recorrer. Por exemplo, você está sofrendo uma sindicância e foi punido, sei lá, com 10 dias de suspensão, você pode recorrer. O recurso será dirigido à autoridade imediatamente superior, a que tiver expedido o ato ou preferido a decisão, e sucessivamente em escala ascendente para cima, às demais autoridades, ou no caso de aplicação das sanções disciplinares, de advertência, isso aqui é para servidor, advertência, suspensão. Então, a advertência e suspensão, sindicância. Demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ok? É, é PAD, feito pelo PAD. E quem assina essa demissão, no caso do servidor executivo, é o prefeito. Aqui, ó, suspensão é o secretário. Advertência é o chefe da sua seção. Ele que vai assinar. Ele que é a autoridade. Então você vai recorrer para ele, aí depois você pode recorrer para o secretário e a instância vai subindo, tá? O recurso será encaminhado por intermédio da autoridade, a quem estiver imediatamente subordinada ao requerente. Então, nesse caso aqui, ó, sofreu uma advertência, recorreu para ele, aí depois você pode recorrer para a autoridade superior a ele. Artigo 121. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso será de 30 dias. Aqui já muda um pouquinho. Será de 30 dias. A contar da data da publicação da ciência pelo interessado da decisão recorrida. O recurso poderá ser recebido com efeito suspensivo a juízo da autoridade competente. Então, o que ele está dizendo aqui? Que quando você recorre, se a autoridade quiser, ela pode suspender a sua punição. Digamos que você levou 10 dias de suspensão e vai começar a cumprir amanhã. E aí você recorreu hoje. Se a autoridade quiser, ela suspende essa suspensão, você não começa a, a cumprir sua punição, enquanto não for julgado o seu recurso. Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração, ou no caso de efeitos de decisões, retroagirão a data do ato impugnado. Tá? Então, é ex tunc, né? Retroage desde o início, desde quando começou a punição. Se foi descontado no seu salário, você vai ser ressarcido. Por que eu falo descontado no salário, pessoal? Porque a suspensão levou 10 dias de suspensão, é 10 dias sem salário naquele mês. 30 dias é 30 dias sem salário. Artigo 123. O direito de requerer prescreve. E aqui, ó, nós temos, acho que são 3 casos, né? Vamos lá. Ela prescreve em 5 anos o direito de requerer. Prescreve em 5 anos no caso de quando os atos de
Demissão. Você foi demitido, você tem 5 anos para recorrer à justiça. Caçar a sua aposentadoria, você tem 5 anos. Depois de 5 anos, caducou. Já era, tá? E de 120 dias, você pode recorrer em até 120 dias nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em lei. Parágrafo único. Prazo de prescrição é contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência do interessado, quando o ato não for publicado. Então, se não for publicado, na data da ciência. Se for publicado aquele ato, aquela ação, é na data da publicação, que começa a contar o prazo, tá? O prazo para prescrição. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompe a prescrição. Então, quando interrompe a prescrição? Ou pedir de reconsideração. Se a autoridade vê que é cabível, aí vai interromper a prescrição, ou seja, a prescrição para de contar. Se você se você foi punido com suspensão, a prescrição, a, o prazo de prescrição, né, é de 120 dias. Aí você recorreu, para de contar, o prazo congela, depois volta novamente. A prescrição é a ordem pública não podendo ser relevada pela administração pública. Oh, perdão. A prescrição é de ordem pública, não podendo ser relevada pela administração pública. Ou seja, acabou a prescrição, você não recorreu, acabou. Não tem como a administração pública dar o jeitinho. Para exercício do direito de petição, será assegurado vista ou do processo ou documento da repartição ao servidor ou procurador por ele constituído. A administração pública deverá rever seus atos a qualquer tempo, mas é quando ele estiver eivado de ilegalidade. Se o vício for ilegal, aí não tem prazo, tá? A qualquer tempo, 10 anos, se a administração viu que houve um ato de ilegalidade naquilo, aí ela pode ir lá e anular seus atos. Quem já estudou ato administrativo, está no direito administrativo, sabe disso. Artigo 128. São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste capítulo, salvo por motivo de força maior, ok? Motivo de força maior. Doença é o motivo de força maior. Da conduta e do regime disciplinar. Vamos ver isso aqui, aí nós vamos embora, tá? Artigo 129. São princípios da conduta profissional dos servidores públicos. O que, que diz, o que, que traz a 008? Ela traz esse tipo aqui, ó. Ele traz, ó, a dignidade, o decoro, a eficiência e a. Opa, o que aconteceu? Vou colocar assim. E a consciência dos princípios morais, tá? E a consciência dos princípios morais. Então, isso aqui são os princípios de conduta profissional elencada aí pela 008, tá? São esses aqui, ó. A dignidade, o decoro, a eficiência e a consciência dos princípios morais. Constitui falta de conduta do servidor público e da demissão, tá? O desprezo pelo elemento ético, pela justiça, pela moralidade na administração pública. É tanto que se você cometer uma desídia,
desídia, quer trabalhar com preguiça, tá? Você vai cair bem aqui, ó, no elemento ética e no desprezo pela coisa pública. Bem como pelo bem comum, pela legalidade, pela verdade, pela celeridade, pela responsabilidade e pela eficácia, fazer além daquilo que foi mandado você fazer. De seus atos, pela cortesia e urbanidade, pela disciplina, pela boa vontade e pelo trabalho e harmonia com os demais servidores e com a estrutura organizacional do município. Amém. Ok? Ficou bonitinho esse artigo 103 aí, deu quase vontade de chorar.